Poucos homens sabem disso, mas a frequência com que você se masturba pode determinar a saúde da sua próstata, do seu coração e até da sua mente depois dos 60 anos. Sim, algo aparentemente simples, íntimo e muitas vezes rodeado de culpa ou silêncio. Pode ser o divisor entre um envelhecimento cheio de energia ou uma vida de desconforto, perda de virilidade e dependência de medicamentos. Como uróloga há mais de 20 anos, já atendi centenas de pacientes que acreditavam que a masturbação era errada ou desnecessária na maturidade. Mas a verdade médica é outra. O corpo masculino foi feito para liberar, circular e oxigenar. Quando isso não acontece, o sangue se acumula na região pélvica, a próstata incha, a testosterona despenca e a energia vital se apaga. Depois dos 60, o seu metabolismo muda. O coração bombeia mais lentamente, o sangue circula com menor força e os hormônios, especialmente a testosterona livre, diminuem progressivamente. Mas há uma forma natural de manter o sistema reprodutor ativo, a próstata desinflamada e a mente lúcida. A masturbação consciente e na frequência certa. Por outro lado, o excesso também é prejudicial. Muitos homens usam a masturbação como fuga emocional, repetindo o ato sem desejo real, o que causa o efeito oposto: exaustão, queda hormonal e sensação de vazio. O segredo está no equilíbrio, e é isso que vou te ensinar hoje. Porque a pergunta, com que frequência devo me masturbar depois dos 60, não é apenas sobre prazer, é sobre saúde, energia, vitalidade e prevenção de doenças sérias como hiperplasia prostática, disfunção erétil e até Alzheimer. E antes de te dar números e protocolos, quero te contar a história de um homem que descobriu da forma mais dolorosa o que acontece quando ignoramos o corpo. Antônio tem 67 anos. Foi caminhoneiro por quase 4 décadas. Homem simples, trabalhador, pai de 3 filhos, casado com a mesma mulher há mais de 40 anos. Quando chegou ao meu consultório, trazia um olhar cansado. Não o cansaço de quem dirige longas horas, mas o de quem carrega um silêncio pesado demais. Disse com voz baixa: "Doutora, eu sei que é um assunto delicado, mas faz meses que eu não sinto vontade. E quando sinto, nada acontece. Tenho vergonha até de tentar." Ele achava que era o fim, que o corpo tinha aposentado junto com ele. Perguntei sobre seus hábitos, alimentação, sono, medicamentos, e então toquei no ponto que quase ninguém fala. "E a masturbação, Antônio? Você ainda pratica?" Ele abaixou a cabeça. "Quase nunca, doutora. Minha mulher acha errado, e eu também me sinto meio culpado. A gente é de outro tempo, sabe?" Respirei fundo e olhei nos olhos dele. Expliquei que o corpo masculino precisa de estímulo regular para manter o fluxo sanguíneo pélvico e o equilíbrio hormonal. A masturbação não é pecado, nem vício. É parte do cuidado fisiológico do homem. Quando o sêmen se acumula por longos períodos, há um aumento da pressão interna na próstata. Esse acúmulo pode causar inflamação, dor ao urinar, queda de libido e até maior risco de câncer de próstata. Antônio ficou em silêncio por um instante. Depois sorriu aliviado, como quem recebe permissão para respirar novamente. "Então, quer dizer que não é errado?" perguntou. E eu respondi: "Errado é deixar o corpo apodrecer por vergonha. Errado é achar que o prazer tem prazo de validade." Com o tempo, ele seguiu um protocolo simples: masturbação 2 a 3 vezes por semana, sem pressa, sem culpa, com atenção à respiração e ao prazer real, não à pressa de um ato automático. Em 2 meses, sua próstata desinchou, o fluxo urinário melhorou e, surpreendentemente, sua energia e humor voltaram. Ele até voltou a ter ereções espontâneas pela manhã, algo que não acontecia há mais de 5 anos. Esse caso não é exceção. Homens que mantêm atividade sexual ou masturbação regular apresentam níveis mais altos de testosterona, melhor controle da glicemia e cérebro mais protegido contra o declínio cognitivo. O prazer não é luxo, é fisiologia. Mas, como tudo na medicina, existe uma dose ideal. Nem o excesso, nem a ausência total. No próximo capítulo, vou te explicar com base científica o que acontece dentro do corpo de um homem ao se masturbar e como o ritmo certo pode equilibrar hormônios, proteger a próstata e até fortalecer o coração. Quando um homem se masturba, ele ativa um mecanismo que vai muito além do prazer momentâneo. O ato estimula o sistema nervoso central, o fluxo sanguíneo e a produção de hormônios ligados à vitalidade, ao humor e à saúde sexual. O problema é que, com o avanço da idade, esse sistema desacelera e o corpo precisa de estímulos para continuar funcionando de forma plena. Deixe-me explicar o que acontece dentro do seu corpo. Durante a excitação, o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. Em seguida, ocorre um aumento da circulação pélvica. O sangue flui para os corpos cavernosos do pênis, as artérias se dilatam, o coração bombeia com mais força. É literalmente um exercício cardiovascular localizado. Quando a ejaculação acontece, há uma liberação de oxitocina e prolactina, substâncias que relaxam, melhoram o sono e equilibram o humor. E, além disso, o corpo também renova parte do fluido prostático, prevenindo inflamações e acúmulo de toxinas. Em termos médicos, isso significa redução do risco de hiperplasia prostática e até de câncer de próstata. Mas talvez o ponto mais interessante, e menos falado, seja o impacto hormonal. Estudos mostram que homens
homens que mantêm atividade sexual ou masturbação de 2 a 4 vezes por semana têm níveis de testosterona até 30% mais altos do que aqueles que se abstêm por longos períodos. E essa diferença se reflete diretamente em energia, força muscular, memória e disposição. Agora, é importante entender o outro lado. O excesso também causa desequilíbrio. A masturbação diária, repetitiva, feita sem real desejo, gera fadiga do sistema dopaminérgico. O corpo passa a exigir mais estímulo para sentir o mesmo prazer, e isso leva à exaustão e à perda de sensibilidade. Além disso, o excesso constante de ejaculação pode reduzir temporariamente a testosterona livre e provocar queda de energia. Por isso, a ciência hoje considera que o ideal, após os 60 anos, é manter de 2 a 3 ejaculações por semana, seja por relação sexual ou masturbação. Essa frequência garante circulação adequada, saúde prostática e equilíbrio hormonal sem sobrecarga. E aqui vai um detalhe essencial. A masturbação consciente é diferente da compulsiva. A consciente é feita com calma, respiração profunda, atenção ao corpo. A compulsiva é automática, apressada e deixa cansaço em vez de alívio. A primeira fortalece a saúde, a segunda a desgasta. Quando o homem aprende a se tocar com respeito, sem culpa e com consciência, ele não apenas protege seu corpo, ele reconecta-se com a própria energia vital. Então, se você tem mais de 60, não ignore esse chamado do corpo. Não é vício, não é vergonha, é biologia, é saúde, é vida circulando dentro de você. Mas e quando há doenças, como hipertensão, diabetes ou disfunção erétil? É aí que entra o verdadeiro medo e também a verdadeira esperança. Há dores que não aparecem em exames de sangue. Há silêncios que pesam mais do que qualquer diagnóstico. E um dos silêncios mais cruéis que vejo em homens após os 60 é o da perda da virilidade. Eles não falam, mas sentem. Sentem quando acordam sem desejo. Sentem quando olham para a parceira e fingem que estão cansados. Sentem quando vão ao banheiro e percebem que o jato está fraco, que o corpo está lento, que algo vital dentro deles se apagou. E é nesse ponto que muitos desistem. Acreditam que é normal, que o tempo chegou, que não tem mais jeito. Mas eu te digo como médica e como mulher, isso não é envelhecer, é adoecer em silêncio. A masturbação consciente é um símbolo de vida. É o corpo dizendo, ainda estou aqui, ainda posso, ainda sinto. Mas muitos homens associam esse ato à vergonha, ao pecado, à fraqueza. Carregam décadas de culpa, como se o prazer fosse algo a ser escondido. E essa culpa, somada à falta de estímulo, faz a energia masculina entrar em colapso. Vi pacientes perderem o brilho nos olhos, a força nas mãos, a vontade de viver. E não era apenas disfunção erétil, era a perda da conexão com o próprio corpo. Mas também vi o reverso. Homens que voltaram a se tocar sem culpa, a respirar fundo, a sentir prazer sem pressa. Homens que entenderam que o corpo precisa ser estimulado para continuar vivo. E o que aconteceu? A autoestima voltou, a energia reapareceu, a relação com a parceira renasceu, porque quando um homem se sente potente, ele se sente vivo, e tudo à sua volta floresce. Um deles, Sérgio, 70 anos, me disse algo que nunca esqueci. Doutora, eu achei que a minha masculinidade tinha acabado, mas não era ela que tinha ido embora. Eu é que tinha parado de cuidar dela. A masturbação, quando feita na medida certa, não rouba energia, devolve energia. Não é um ato de fraqueza, é um ato de manutenção da vida. Cada estímulo ativa o cérebro, a circulação, os hormônios. É o corpo se lembrando do que é ser homem. O medo da impotência é real, mas a esperança também é. E ela começa quando você entende que o prazer não é um luxo da juventude, é uma necessidade biológica da maturidade. Você não precisa ter 20 anos para sentir prazer, precisa apenas de consciência, de ritmo e de respeito pelo próprio corpo. Quando você se reconecta com seu desejo, a vitalidade volta, a mente clareia, o humor melhora e até a postura muda. E de repente, você volta a se olhar no espelho com orgulho. E tudo isso começa com algo simples, um gesto íntimo, humano e natural, feito sem culpa, com amor e presença. Porque cuidar do prazer é cuidar da saúde. E cuidar da saúde é preservar a vida que ainda pulsa dentro de você. Durante anos, a ciência ignorou o papel da sexualidade na longevidade masculina. Hoje, sabemos que ela é uma das chaves mais poderosas para manter o corpo ativo, o cérebro jovem e o coração forte. Mas há detalhes que ninguém te conta, e são eles que mudam tudo. Primeira revelação: a masturbação regular regula o sono e a pressão arterial. Isso acontece porque, durante o orgasmo, o corpo libera ocitocina e endorfinas, substâncias que relaxam os vasos sanguíneos e diminuem o cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, homens que mantêm uma frequência de 2 a 3 ejaculações por semana dormem melhor, têm menos ansiedade e sofrem menos de hipertensão. Segunda revelação: a masturbação é o exercício mais subestimado do mundo. Sim, ela ativa músculos pélvicos, fortalece o assoalho, melhora o controle urinário e ajuda até no equilíbrio da postura. Homens que se mantêm sexualmente ativos têm 40% menos chance de sofrer incontinência urinária na velhice. Terceira revelação: a próstata agradece. Durante a ejaculação, parte do líquido prostático é expelido, levando impurezas e toxinas. Quando esse fluido se
se acumula por semanas, ele se torna mais espesso e inflamatório, aumentando o risco de hiperplasia e dor. É por isso que estudos mostram que homens que ejaculam regularmente têm até 30% menos chance de desenvolver câncer de próstata. Quarta revelação: a masturbação protege o cérebro. A oxigenação aumentada durante o orgasmo estimula regiões cerebrais ligadas à memória e ao raciocínio, retardando processos degenerativos como o Alzheimer. O prazer, quando equilibrado, é um antidepressivo natural, gratuito e poderoso. Mas atenção, o excesso causa o efeito oposto. Quando o homem se masturba compulsivamente, sem pausa, o cérebro se acostuma a descargas rápidas de dopamina. Com o tempo, ele perde a sensibilidade e precisa de mais estímulo para sentir o mesmo prazer. Resultado: esgotamento, desânimo e perda de foco. Por isso, insisto, o segredo está no equilíbrio. De 2 a 3 vezes por semana é o ponto de ouro, com consciência, sem pressa e sem culpa. Esse ritmo mantém a circulação pélvica ativa, as artérias limpas e o desejo saudável. E aqui vai o que poucos dizem: masturbar-se depois dos 60 não é sobre sexo, é sobre circulação, sobre cérebro, sobre alma. É sobre manter a chama acesa quando o mundo te diz para apagá-la. Cada vez que você se toca com respeito, está mandando um sinal para o seu corpo: eu ainda estou vivo. E o corpo responde: então eu continuarei sendo forte. Cuidar da próstata é cuidar da virilidade. Cuidar da virilidade é cuidar da autoestima. E cuidar da autoestima é proteger a vida. Depois dos 60, a sociedade tenta convencer o homem de que ele deve se calar, desacelerar, aceitar o cansaço como destino. Mas a verdade é que o corpo continua pronto. Só precisa de estímulo, respeito e equilíbrio. A masturbação consciente é parte desse cuidado. Ela limpa, renova, oxigena, reativa. Ela devolve ao homem a conexão com o próprio poder, com o prazer e com a vitalidade. Não se trata de pornografia, vício ou fuga. Trata-se de preservar a saúde mais importante que você tem, a sua energia vital. E isso não tem idade. Como uróloga, já vi homens de 70, 80 e até 90 anos redescobrirem o prazer e melhorarem a circulação, o sono e a disposição apenas ao incorporarem esse hábito saudável. E sempre digo a eles o mesmo: você não perdeu a sua masculinidade, ela só estava adormecida. Hoje, você entende que a masturbação não é tabu nem fraqueza. É uma forma de manter-se vivo, inteiro e confiante. A frequência certa, 2 a 3 vezes por semana, mantém sua próstata limpa, sua mente leve e sua virilidade desperta. E quando o sangue volta a fluir, a energia volta com ele. Você caminha diferente, fala diferente, olha diferente, porque o homem que se conhece e se respeita rejuvenesce. Cuide-se, toque-se com presença. Transforme esse momento em um ritual de saúde e autoconfiança. Seu corpo vai te agradecer e a vida também. Eu sou a doutora Maria Silva, uróloga e endocrinologista, e o meu dever é lembrar a cada homem: a saúde da sua próstata é também a saúde da sua alma. Nunca pare de cuidar dela. Comente a palavra grato se este vídeo te ajudou a entender o valor do seu próprio corpo.